atuar dentro do meu lugar social e dentro da minha posição de fala, como uma mulher pertencente a uma classe operária no início da sua vida, agora situada numa classe média, né, uma classe acadêmica, intelectual média. Tenho limitações quanto à minha questão étnica para falar de racismo ambiental, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho dessas colocações, mas sou uma mulher feminista, sou uma mulher militante, sou uma mulher ativista, e a ressalva é no sentido de que politizarei o tema sim, porque nós estamos atravessando um momento muito crítico na nossa história social, na nossa história ambiental, de desagendamento das conquistas que nós tivemos nos últimos 30, 40 anos, em relação à constituição de um Sistema Nacional de Meio Ambiente, em relação à institucionalização da educação ambiental ou da educação para os ambientes, para a diversidade natural, para a diversidade cultural também, para os pertencimentos culturais, e nós temos que mobilizar de alguma forma e nos atentarmos para esse desagendamento, que muitas vezes ele vem de uma maneira gritante, mas em outras ele ocorre de uma maneira silenciosa, né? A boiada vai passando aí com essa porteira aberta pela pandemia, não pela questão da doença, que também entra como uma temática ambiental e como uma temática territorial, vamos dizer assim, mas pela questão dos entendimentos de gestão, dos entendimentos do que seja uma postura de conservação, ou do que seja uma postura relacionada a entendermos os ambientes como ambientes que pesam, e as vidas pertencentes a esses ambientes como vidas que pesam, vidas que têm uma materialidade. Eu trabalho como autora feminista, ela chama Judith Butler, né, e trabalho também com outra autora, Dana Haraway, que vai falar dos ambientes, né? Elas gostam de usar esse termo, vidas, pessoas, territórios, lugares que são pesáveis, vidas, pessoas, territórios, lugares pelos quais nós enlutamos, pelos quais nós criamos empatia, pelos quais ou pelas quais nós mobilizamos para que a gente tenha algumas conquistas sociais e tenha visibilidade dessas pessoas que importam. Então, de antemão, com muita limitação, acredito que o professor Felipe tenha mais propriedade, e eu também não quero invadir o campo de fala dele, só situar vocês o que nós consideramos ou podemos considerar sinteticamente, tá, pessoal? Precisamos de muita leitura para essa compreensão sobre o que vem a ser racismo ambiental, né? Racismo ambiental pode ser compreendido como toda discriminação, como toda exploração que são direcionadas aos ambientes, em contextos, em processos históricos, em processos sociais, culturais, subjetivos de racialização, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco como se deu esse processo de racialização, de criação do outro, de criação do que é vida pesável ou território pesável, o território pelo qual eu crio empatia, eu crio estratégias de defesa, de conservação, de gestão ou de preservação, né? E dentro desses processos de discriminação e exploração, nós temos também perpassando os territórios, os espaços, os lugares, a opressão de comunidades minoritárias. Essas comunidades podem ser atravessadas pela questão da etnia, pela questão da cor, pela questão da idade, né? Pela questão das próprias relações com os ambientes. Então, hoje essa temática tem se expandido no Brasil. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho, situando historicamente, também em assuntos que talvez vocês do Proficiambi não tenham, assim, um pouco de proximidade, né? Porque vem perpassando a questão histórica.
de onde nasce esse racismo ambiental? O racismo ambiental não é uma coisa de agora. O termo é relativamente novo, ele foi criado por um professor brasileiro, inclusive, o Benjamin Franklin Xavier Jr., né? Ele que foi o responsável por cunhar essa questão de estudo em ambientes racializados, em ambientes que sofrem preconceitos devido à origem dessas vidas e devido à posição desses lugares. Então, eu vou tentar falar assim muito que rapidamente, porque eu estou abarcando a questão natural, o espaço, lugar, território, estou abarcando a diversidade cultural e a diversidade sexual. E como eu vou tentar alinhavar isso com vocês, e a minha lente, a minha costura vai ser pela história, tá, pessoal? Então, eu costumo dizer que a origem do racismo ambiental, ela está fincada em 3 processos históricos, né? Seculares. A gente já tem uma caminhada aí nesses processos, que podem ser colocados aqui nessas palavras-chave: o patriarcalismo, que é a constituição da sociedade com base patriarcal, na dominação masculina, no poder sobre os saberes, no poder sobre os territórios. O colonialismo, os processos de colonização que ocorreram desde o século XVI até a atualidade. Hoje nós temos novas configurações desse processo de colonização. Uma dessas configurações é o imperialismo, né? O imperialismo europeu, o imperialismo americano, que vai também colonizar o poder, vai colonizar o trabalho, vai colonizar os saberes, vai colonizar os corpos, vai determinar quem deve ser pesável, não deve ser pesável, não deve ser considerado, e vai determinar quais ambientes nós vamos gerir, preservar, conservar, potencializar o desenvolvimento sustentável, tomar como uma agenda ambiental. E o capitalismo? Né? O capitalismo é fruto desses 2 processos: a organização da sociedade patriarcal, a colonização e a expansão das trocas econômicas para as trocas mercantis, e nascemos, então, o capitalismo, cuja vida e o trabalho são levados à escala de produção, né? Nós somos pesados nessa nossa sociedade macro, de acordo com aquilo que nós produzimos. Nesse sistema patriarcal, colonial e capital, né, nós tivemos, então, a criação de uma episteme moderna, vamos dizer assim, de uma compreensão de mundo moderno, que inventou tanto a América, como a Ásia, como a África. E vocês vão falar assim: professora, mas a África, a América e a Ásia, né, foram inventadas? Foram inventadas porque são construções sociais, construções discursivas, construções ambientais dentro desse regime colonial. Esse regime colonial, conforme vai avançando e chegando mais próximo do século XIX, por exemplo, eu tenho que falar do século XIX para vocês daqui a pouco, ele cria também um regime de saberes baseado no cientificismo. E o cientificismo, lá do século XIX, ele vai criar as superioridades, escalas de superioridades, classificação de pessoas e classificações de ambientes, de acordo com uma escala que vai do branco, decresce, né, da pessoa branca, do branco europeu, para a pessoa negra, fazendo relações de diferença. Branco, europeu, civilizado, culto, mais próximo da divindade. Negro, indígena, morador do continente asiático, menos civilizado ou não civilizado, né? Monstruoso, inferior no corpo e na cognição, no território, no espaço, no lugar, tá? E distante de Deus, ou da ideia de Deus construída nesse projeto de modernidade também. E aí nós temos que desses processos também imbricam dentro dos territórios a violência sexual, principalmente direcionada às mulheres,
das comunidades minoritárias, como um processo de violência do processo colonial também, de violência colonial, né? Dessa forma, a gente pode entender, de certa maneira, que os avanços sobre os territórios, que o imperialismo, que as guerras, que as destruições ambientais, os grandes impactos ambientais, corporativos e não corporativos, empresariais, ou mesmo de arranjos humanos, vamos dizer assim, são também violências coloniais e violências masculinistas. Por quê? Quando o europeu chega com sua visão aqui no nosso território, no que hoje nós chamamos de América, né, ele chega com essas ideias que eu falei, de pureza, de superioridade, de proximidade com o divino, e chega com as ideias de classificar as pessoas, biologicamente, inclusive, né, falando, dentro de caixas do isto ou do aquilo, o que nós vamos chamar de caixas binárias, ou binarismos. Entre esses binarismos, nós temos o binarismo de gênero. Não é à toa aí que hoje também perpassa pelas discussões dos vários ambientes a ideia de homens e mulheres como únicas possibilidades, ou macho e fêmea, como únicas possibilidades de se viverem os arranjos afetivos sexuais, os gêneros, as sexualidades, enfim. Mas isso não era assim, porque no nosso território sul-americano, América Latina, asiático, africano, as pessoas se organizavam com outras possibilidades, inclusive possibilidades que compreendiam existências múltiplas de gênero. Depois eu deixo para discussão para a gente falar. Então, quando a gente olha, eu vou ter que pegar essa fala, pessoal, gostem vocês ou não. Em 2017, o Jair Bolsonaro, na Hebraica do Rio de Janeiro, falando que no governo dele, caso ele fosse eleito, né, olha só, ele já anunciava um projeto de governo nesse discurso, nessa fala, né? Nenhum negro, quilombola, indígena teria 1 centímetro de terra demarcada. Que bigodudos também não namorariam no governo dele, porque era uma afronta, né? 2 homens namorarem, porque são pessoas do mesmo gênero. E que também, durante os namoros dele com a esposa, ele deu uma fraquejada e veio a uma filha mulher. Olha para vocês verem. Misoginia, né? Que é um ataque sexista às mulheres. LGBTfobia, que é um ataque sexista às pessoas LGBT. Racismo, porque ele se refere às pessoas negras como na unidade de peso de Muares, usada no século XIX, arroba, por exemplo, né? Então, temos esses atravessamentos. Então, de certa forma, as origens do racismo e do sexismo, elas são muito semelhantes aqui no Brasil. E também em outros lugares do mundo, porque o racismo, tanto o racismo e o sexismo, guardadas as proporções de cada um, não estou querendo fazer uma relação de diferença e dizer que um vale menos e o outro vale mais, eu acho que são coisas que nós devemos exterminar da nossa sociedade, se nós queremos uma sociedade nos ambientes de forma mais justa e plural, mas esses 2 contextos, racismo e sexismo, têm origens semelhantes, que tentando falar aqui para vocês a grosso modo, que é escolher o outro, né, a outra pessoa, como a sua lata de lixo, como um depositário das coisas que você não reconhece em você mesmo, como um depositário das coisas ruins no mundo. E esse processo vai criando apagamentos, vai criando relações de opressão, nos quais as relações de opressão são também baseadas em binarismos, ou seja, negro inferior ao branco, mulher inferior ao homem, né? Biologicamente, cognitivamente, territorialmente. Então, nós temos, se nós formos pegar a fala do Jair Bolsonaro, elementos lá do século XIX, que são elementos de darwinismo social,
que darwinismo social, também falando bem sinteticamente para vocês, né, uma ideia de que nós somos, a natureza nos seleciona de acordo com as nossas fortalezas, né? Quem mais forte sobrevive. É uma visão equivocada do darwinismo inglês. Darwinismo social é um processo altamente seletivo e um processo altamente racista, LGBTfóbico, porque desconsidera as diferenças. E o darwinismo social cunha a base do Brasil de compreensão científica, que, vocês concordando comigo ou não, é uma base de compreensão racista, né? A gente fala de ambientes, e aqui eu vou citar, por exemplo, para vocês, projetos de higienização social, urbanização social, que tiveram início no século XIX, também, que são projetos de extermínio de população. Né? Quando nós tivemos a supressão, as lutas negras, as pressões para a abolição, não gosto muito de usar esse termo, né, porque ele envolve algumas disputas, mas a abolição da escravatura, vamos dizer assim, nós tivemos um processo de empurramento das minorias étnicas, negras e indígenas, para guetos, para favelas, e esses lugares sempre foram pensados de uma forma a ficar invisível, a um determinado fetiche, e há uma necessidade constante de limpar, de policiar, de controlar, porque são considerados espaços, territórios, lugares, ou seja, ambientes, entre aspas, ruins. Quando João Dória também, na sua campanha eleitoral, pega a vassoura e vai no centro de São Paulo, lá na Estação da Luz, a região da Cracolândia, e leva caminhão-pipa e lava as ruas, né? Cutuca os moradores de rua com cabo de vassoura, ele promete uma limpeza daquele lugar, ele também discursivamente, ambientalmente, está praticando um racismo, né? E processos de limpeza social. Então, esses impactos contribuíram para a constituição social dos territórios brasileiros e daquilo que pode ou não ser considerado ambientalmente falando. Então, não é à toa, né, que a gente teve, ao longo da nossa história, eu não sei aí se alguém está controlando o meu tempo, eu estou ansiosa aqui para tentar falar tudo, né? Coisas terríveis, né, ligadas à ideia ou ao fetiche que foi conformado nesse nosso processo colonial de território, de meio ambiente, de espaço, de lugar, como, por exemplo, a ideia de que o Brasil é um país exótico, a ideia de que o Brasil é uma selva, que nós vamos andar nesses 8.000 e tantos quilômetros quadrados e nós vamos esbarrar com bestas, né? Que nós somos seres animalizados. E a nossa história de colonização ambiental, vocês sabem que foi uma história de varredura do nosso território. Primeiramente, pelo projeto colonial de poder, de extermínio das nossas riquezas naturais. A gente vai olhar lá o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o estabelecimento das capitanias hereditárias, que é uma visão de ambiente, né, também, se a gente for considerar, e a gente vê toda uma migração do litoral para o interior do Brasil, devastando o Brasil. É engraçado que esses dias eu estava olhando o mapa da Covid no Brasil, se a gente for olhar, é muita coincidência, né, a relação ambiental da Covid-19. A gente vê também esse processo do litoral, das grandes cidades, das antigas capitanias hereditárias, cujas famílias que governam são as mesmas até hoje, pasmem vocês, né? José Sarney, por exemplo, que é uma força política no Maranhão, no Pará, ele recebeu o direito de terra, recebeu o direito de território. Se a gente for olhar a história dele, desde 1530 e alguma coisa, né, a família dos ascendentes do Sarney estão controlando aquele território.
Então, a gente vê essas coisas, né? O mapa é muito semelhante. Então, essa perspectiva do exótico, por exemplo, no Brasil, permitiu uma exploração ambiental criada pelo europeu, primeiro, de colonização, de extração das nossas riquezas naturais, e segundo, nessa questão da fetichização que eu estou falando para vocês, de criar o fetiche. A figura que vocês estão olhando aqui, né, que tem uma pessoa negra segurando um cartaz, é de uma exposição no Rio de Janeiro de um zoológico humano. Zoológicos humanos foram práticas racistas, subsidiadas pelo racismo científico, pela ciência do século XIX e do século XX, até a segunda metade do século XX, que tinha essa ideia de superioridade da raça branca, né? Raça não é uma categoria biológica, nós não usamos isso. Eu estou falando raça entre aspas, como categoria social, e ela também está muito entre aspas aqui, porque há discussões intensas sobre o uso dessa palavra, dessa categoria, desse conceito, mas nós vemos que pessoas da etnia negra eram, além de ser vendidas como escravos, expropriadas dos seus saberes, ainda eram dispostas até a primeira metade do século XX em zoológicos humanos. Então, aqui são exemplos de como a gente pode pensar essa relação território-lugar. Estava falando da Covid, né? E aí, enquanto eu estava pensando o que eu iria falar aqui para vocês hoje, né, me veio no Facebook a notícia do UOL da Universidade, que a Covid-19 ela tem contribuído para matar, entre aspas, né, nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas e nos quilombolas, as anciãs, as pessoas que rezam pelos seus povos, né, deixando essas comunidades órfãs. E aí a gente vai pensar, nossa, o que a professora está querendo dizer? E qual a relação disso com o ambiente, né, pessoal? Pessoal, cai a ficha. A gente sobrevoa o Brasil, agora nós vemos focos e focos de queimada. Essas queimadas estão situadas em comunidades tradicionais, porque essas comunidades também, além de funcionarem como reservas ambientais, reservas naturais, elas são reservas de saberes. E essas pessoas indígenas, negras, LGBTs, né, não são corpos consideráveis nos ambientes em que vivem. Esses ambientes também não são consideráveis. Por que a nova política ambiental está fazendo vista grossa, né, para esses focos de queimadas, invasões de garimpeiros, a grilagem dos sistemas que nós temos aí, das unidades que nós temos aí? Porque interessa a esse tipo de gestão o extermínio, a limpeza social dessas pessoas também. E com isso nós perdemos saberes, nós perdemos formas de vida, organizações econômicas, organizações ambientais, saberes tradicionais. Por que vai sendo dizimado? Porque na constituição social e ambiental dessas pessoas, a relação econômica, a relação com os saberes, com a aprendizagem, com o ensino, com a escola, até a noção de escola é diferente. É muito diferente. Esses povos, eles se orientam pela transmissão cultural, muitas vezes de forma oral. E quando você perde essas pessoas, você perde todo esse sistema de organização social. E é muito interessante falar isso, porque uma outra teórica que eu gosto de ler, chama Silvia Federich, ela estuda a transição do feudalismo na Europa para o capitalismo. E vocês falam, nossa, que viagem que a professora está fazendo, né? O que tem a ver essa estudiosa com isso que ela está dizendo? Ela vai dizer para nós que nessa transição começa a se criar uma relação espaço, território, lugar, ou seja, uma relação ambiental, né? Com perseguição de pessoas. Porque pessoas ligadas a comunidades tradicionais ou comunidades minoritárias são pessoas que têm relação mais direta com terra, com ciclos naturais,
possuem outros tipos de saberes, por exemplo, as mulheres nesse período de transição, ou até mesmo no feudalismo, as mulheres dominavam a medicina que foi expropriada, né? A medicina foi expropriada, a medicina moderna que nós conhecemos, das pessoas árabes, que estavam colonizando também, tendo uma relação com o continente europeu, e das mulheres de comunidades tradicionais. E aí vamos fazer um outro salto, né? Nós temos no Brasil práticas de grilagem, práticas missionárias, né? Pessoas muito bem intencionadas que vão com a perspectiva de canonizar esses povos. Alguém está controlando meu tempo? Ouvi alguém mandando um WhatsApp aqui para mim, né? Então ninguém me... Henrique, você pode abrir o som, se você quiser. Beleza, Fabiana. Olha, vamos... São 8h12, vamos até 8h20? Pode ser? Tranquilo. Estou caminhando para o final, é que eu não vi o chat, então às vezes dá a sensação que eu estou falando sozinha aqui, não querendo... Não, tá tudo certo. Tá bom? Então, aí, o que a gente estava falando, né? Dessas pessoas que têm uma relação com as comunas, né? Não estou falando comunista, tá, gente? Comuna significa terras comunais. A ideia de comunismo vem muito lá depois, não confunda as bolas, senão depois você sai falando mal de mim. Mas essas pessoas tradicionais têm relações com as comunas, né? E com os saberes tradicionais que passam a ser apropriados. Então, no Brasil hoje, a gente tem processos de grilagem, os processos missioneiros com as boas intenções de canonização ou evangelização, que voltam a esses territórios, como os nossos colonizadores lá atrás, com discursos, por exemplo, de que anciãs como essa que faleceu a semana passada, né, de uma etnia indígena que eu não coloquei aqui, me desculpe a falha, chamando essas pessoas de feiticeiras, de bruxas, de más. É uma relação muito parecida com o que acontece, por exemplo, se a gente for pensar a vivência ambiental de uma maneira religiosa, com as práticas das religiões de matriz afro, né, ou matriz afro-brasileira, estou usando esse conceito entre aspas também, tá, pessoal? Isso justifica ataques a terreiros, ataques a mães e pais de santo, o domínio dos saberes próprios dessa relação ambiental com o ambiente, de uma forma de vivência religiosa ou tradicional. Então, nós estamos vendo tudo isso porque ambientes onde essas pessoas vivem não são ambientes considerados porque essas pessoas não são consideradas, ou são considerados porque a lógica do processo dessas três estruturas, patriarcalismo, colonialismo e capitalismo, é depauperar, arrasar, destruir, para depois o que sobrou, você jogar lucro em cima, você produzir, você vender. Então, comecem a fazer as associações, né? Porque a ideia é transformar grandes áreas que nós temos de biomas naturais, como a Amazônia e o Cerrado, em monocultura, em pasto, né? Então, vamos deixar que ateiem fogo primeiro, despede a todo mundo que está lá, né? Em Minas Gerais, ontem, o governador Zema, aí o Felipe fala melhor que eu, tacou fogo no quilombola tradicional do estado, né? Amedrontando crianças, amedrontando mulheres, pessoas idosas. Então, isso, a quem está preocupando essas mulheres? A quem está preocupando essas crianças? A quem está preocupando uma agricultura familiar? Então, dentro dessa lógica capitalista, né, a agricultura familiar, quando nós temos uma relação de pertencimento ambiental das comunidades tradicionais, não é considerada. Ela vai ser considerada quando ela possa virar lucro, quando ela vai no sistema. E aí também, nessa imagem, outras representações, né, para a gente pensar ambientes
de uma maneira diferenciada, né? Eu vou também um pouco pelo que a gente chama da desconsideração das pessoas anormais, entre aspas, essa palavra anormal, tá, pessoal? Porque não vai dar tempo de discutir a origem dessa palavra, a relação de diferença normalidade a normalidade, mas a gente tem história, né? Então, por exemplo, nós tivemos no Brasil, eu gosto de trazer isso como exemplo, um holocausto, entre aspas, brasileiro, de trancafiamento de pessoas negras, pessoas de rua, pessoas LGBTs, mulheres grávidas que a família não aceitava, dentro de espaços de hospícios, né, os ditos hospícios ou colônias de tratamento. Eu sou mineira, né, eu sempre lembro da colônia Barbacena, que reunia o trem de doido. Quando vocês falam mineiro, trem de doido pra gente, a gente tem até medo, até hoje, desse trem de doido, né, porque você não podia, a mãe falava, não fique na rua que vai passar o trem de doido e vai te levar. Mas não levava, porque eu venho de uma situação social relativamente privilegiada. Levava quem? Né, o pedinte, levava quem? A mulher que foi mãe solteira, toda uma relação de gênero também aí nessas questões. E tem uma história muito triste, né, de dizimar, inclusive, essas pessoas dentro desses lugares. E as relações, a gente buscar olhar, por exemplo, vocês vão até estranhar agora, né, a professora diz, a relação de pertencimento ambiental ou pertencimento cultural, que é uma relação diferente da nossa. Então, eu sugiro que vocês vejam o vídeo da Estamira, o filme Estamira, né? Para vocês também discutirem essa coisa normalidade, anormalidade, a relação de pertencimento entre o ambiente, a pessoa, o espaço e o lugar. O livro da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, que vai falar de outra relação que se tem com as comunidades, que nós chamamos equivocadamente de favelas, né? De como a pobreza atravessa tudo isso, como a pobreza não é olhada como uma questão ambiental que precisa de gestão, enfim. Então, não vai dar tempo muito de falar o que eu tenho para dizer agora, né? Mas eu só queria, para finalizar aqui, voltando no que eu disse, o racismo ambiental, ele está por trás. Henrique, dá só uma licencinha para eu ler rapidinho isso daqui. Está por trás da desestruturação da diversidade cultural e da diversidade natural, quando a gente vê coisas, por exemplo, como essa aqui. Desestruturação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, dos Recursos Renováveis IBAMA e do Instituto Chico Mendes, ICMBio. Transferência do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Flexibilização da redução de multas por crimes ambientais, contestação dos dados oficiais do Sistema de Desmatamento Brasileiro, interrupção do Fundo Amazônia, que é um fundo bilionário, né, pessoal? Revisão das unidades do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, inclusive foi anunciado nesta semana a privatização de várias unidades de conservação no Brasil. Recriminação de fiscais ambientais, flexibilização das multas ambientais, aumento da violência no campo e com os indígenas, liberação excessiva de agrotóxico, né? Impunidade ao servidor, impunidade aos grileiros, autorização do IBAMA para flexibilizar a extração de petróleo, desalojamento de centenas de famílias de quilombolas, de centenas de famílias indígenas, perseguição LGBT-fóbica, tá? Posicionamento contrário ao Acordo de Paris, flexibilização da reforma agrária, discussão no sentido de extinguir a agricultura familiar, etc. Não dá para ler tudo aqui para vocês. Nomeação de um religioso evangelizador para coordenar as ações referentes aos indígenas e comunidades tradicionais, que inclusive já recebeu acusação de exploração sexual.
né? Então, gênero, etnia, cor, pertencimento cultural, pertencimento ambiental, estão todos imbricados nessas poucas linhas que eu li aqui para vocês, que fazem parte do que eu disse no início, desse nosso desagendamento do nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente e da educação para os ambientes, para o território, para os territórios e os lugares no Brasil. Então, por isso, pessoal, como formadoras, as nossas falas têm que mobilizar vocês e têm que fazer visível essas questões para a gente atuar, porque nós estamos perdendo, inclusive, as questões legais que nós conseguimos e temos de amparo ainda hoje. Obrigada, gente. Professora Fabiana, muito obrigado pela sua fala brilhante, clara, posicionada e sem meias palavras. É isso que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa trazer para os nossos alunos. Afinal de contas, o que a gente tem vivenciado diariamente é algo que não pode passar batido, né? É algo que tem que ser falado da forma que deve ser dita. E você fez isso brilhantemente. Muito obrigado mesmo. Gente, nós vamos abrir para as perguntas ao final, tá bom? Nesse momento, então, eu agradeço, professora Fabiana. Perfeito. Eu vou passar aqui tá bom. Tá? Mas tá ótimo. Beleza. E eu passo a palavra para você, Felipe. Obrigado de novo pela sua disponibilidade. Obrigado. E, pessoal, não se esqueçam, quem não se inscreveu, se inscreva, porque é assim que depois a gente vai conseguir gerar os certificados, tá bom? E fecha o microfone caso em algum momento vocês abram. Felipe, a palavra é sua. Obrigado. Abre o microfone. Bom, todo mundo me ouvindo bem aí? Então, beleza. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui ao Henrique, ao André, por estarem mediando a realização dessa mesa. Quero agradecer um convite também do próprio CIAMB para fazer essa discussão tão importante, né, acerca do tema diversidade, junto da questão ambiental, do ensino das ciências ambientais, né, levando em consideração a preservação do meio ambiente. Então, agradeço o convite, fico muito grato, né, de estar aqui. E, bom, a minha fala, eu acho que vai ser muito, muito complementar à fala da professora Fabiana, né? A professora Fabiana, ela foi ousada e ela trouxe uma discussão bastante macro acerca dessa dinâmica vinculada à diversidade e a questão do meio ambiente, e fez isso com muito sucesso. Então, eu vou complementar a fala dela considerando um aspecto mais específico, né, vinculado à dinâmica, à diversidade, né, e a questão ética no nosso país, de modo articulado com a questão ambiental. Então, é por isso, né, que eu inicio aqui mencionando, então, o título da minha fala, que vai ser Povos Tradicionais Brasileiros e a Questão Ambiental no Brasil. Eu vou especificar no final da minha fala esse tema aí, né, considerando os quilombolas e a preservação do meio ambiente no nosso país. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, como a professora Fabiana fez. Eu sou formado de maneira mais sólida, vamos dizer assim, no curso de Ciências Sociais, né? E sempre tive uma ligação muito importante com a área de sociologia brasileira, mais especificamente com um campo muito interessante, né, da sociologia aqui no Brasil, que é o campo do pensamento social e político brasileiro. Esse campo, que é o campo onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né, ele não se furta, né, de discutir a questão racial no Brasil. Na verdade, dificilmente a gente consegue trabalhar um tema dentro desse campo que, de alguma maneira transversal, não trata da questão racial.
Levando isso em consideração, né, eu tive outras graduações, eu trabalhei muito com a parte de políticas públicas, né, vinculado ao campo das políticas públicas, né, que é próprio da minha área, mas recentemente, o ano passado, eu fui consultor da ONU, né, do PNUD Brasil, né, uma agência vinculada à ONU, para trabalhar com a questão racial no Brasil, de uma maneira a formar gestores e conselheiros vinculados à promoção da igualdade racial em território nacional. Como eu sou da região sul, eu basicamente trabalhei no centro-oeste, no sul e no sudeste, fazendo essas capacitações. Felizmente, eu consegui fazer capacitações em 2 regiões, né, 2 municípios do Rio Grande do Sul, Mostardas e Tavares, já no finalzinho eu mostro para vocês onde fica, que são regiões que têm conselhos de promoção da igualdade racial e têm secretarias de promoção da igualdade racial. Por quê? São municípios pequenos com uma população quilombola muito grande. Então, a minha fala hoje, ela vai partir dessa minha trajetória acadêmica de formação, que trata da questão racial no Brasil, né, de uma maneira ampla, e também vai levar em consideração essa minha experiência recente como consultor do PNUD Brasil, fazendo essas capacitações, essas consultorias, né, eram capacitações e, ao mesmo tempo, consultorias de promoção da igualdade racial. E aí, eu acho muito legal a gente começar a dimensionar qual é a importância dos povos tradicionais no nosso país no que tange a promoção, no que tange a preservação do meio ambiente. A gente tem, eu digo a gente, né, inclusive eu não tinha essa dimensão tão importante a partir do momento que eu comecei a fazer essa consultoria. Que dimensão é essa? A ideia de que quando nós falamos de preservação do meio ambiente no Brasil, nós falamos de povos tradicionais. Isso é elementar. Isso está na ONU, isso está na maneira como se ancora os direitos humanos e também a proteção dos povos tradicionais na máquina, no Estado brasileiro. Não estou falando de governo brasileiro, né? Estou falando do Estado brasileiro, das instituições políticas brasileiras. Então, é sobre um pouquinho essa discussão mais específica, né, sobre os povos tradicionais, e voltando para os quilombolas, que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, então, qual é a afirmação que eu quero defender aqui para vocês, né? É uma afirmação e também uma questão, né? Por quais motivos o peso da preservação ambiental no nosso país está atualmente esmagando as populações tradicionais existentes no nosso país, né? Então, é isso que eu quero discutir com vocês, é na busca de tentar responder esse questionamento que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Bom, e aí eu acho que a entrada para essa discussão é a gente fazer uma conceitualização do que são os povos tradicionais, principalmente quando a gente traz essa discussão para o nosso país. Bom, povos tradicionais, quando eu falo de um povo tradicional, eu rapidamente entro num conceito antropológico muito importante, que é o da etnicidade. Quando eu falo de etnicidade, eu começo a dimensionar, em relação a uma população, um conjunto de elementos super importantes, que, inclusive, a professora Fabiana já mencionou aqui para a gente. Tradicionalidade, né? São populações que prezam pela tradição e resguardam essa tradição de uma maneira muito importante no processo de construção de futuras gerações. Vou dizer aqui de uma maneira bastante rápida, né, porque é uma discussão antropológica que, se um antropólogo raiz ouviu dizendo vai brigar comigo, é como se a tradicionalidade a tradição tivesse um peso muito mais forte no processo de construção dessas sociedades do que tem na nossa. Por quê? Elas não são tão inflexionadas pelos processos de ocidentalização e de construção do sistema capitalista dentro dessas sociedades. Mas é muito mais complexo que isso, e varia muito de sociedade para sociedade. Mas a questão da tradicionalidade é fundamental. E essa tradicionalidade, ela é passada de geração para geração. Geralmente, essas populações tradicionais, né, que têm essa questão da etnicidade muito forte, né, são culturas altamente oralizadas e altamente calcadas em práticas culturais que auxiliam nesse processo de construção e de disseminação da sua própria sociedade. Por isso, como bem lembrou a professora Fabiana, quando
ancestral, quando um membro, um ancião desses povos morre, com ele morre a possibilidade do fortalecimento e da propagação dessa sociedade para o futuro. Então, e também por ser contingencialmente muito pequenas, né, são sociedades geralmente em números populacionais muito pequenas, o peso da perca de um ancestral é muito grande. Então, um outro elemento é o da ancestralidade, que está listado aí, né? E aí, o legal da ancestralidade é a ideia de que, quando a gente fala de uma população tradicional, nós estamos falando de uma possibilidade de reconstrução de uma ancestralidade, né? Eu consigo traçar a ancestralidade, né? Então, quando eu falo de princípios, de padrões étnicos, quando eu falo de uma população étnica, de um conjunto étnico de características, né? Eu estou falando de um conjunto de características que eu consigo dimensionar, caracterizar por diversas formas, seja por uma pesquisa antropológica, seja porque eu tenho a capacidade de escutar e de observar, né, de ouvir esses sujeitos, né, dimensionar o quê? A sua identidade. Né? Então, a identidade é um elemento fundamental para eu conseguir construir e entender o que é uma população tradicional. Um outro elemento importante é a questão da territorialidade e as dinâmicas que esses povos tradicionais estabelecem com o seu território. É totalmente diferente da nossa dinâmica existencial. Então, olha só, aqui tem uma relação com o meio ambiente, com o território, que é totalmente diferente. Né? E também a dimensão simbólica. Eles representam, eles enxergam, eles compreendem o mundo de uma maneira totalmente diversa da nossa. Né? E isso eu não estou querendo, como que eu posso dizer, tornar esses povos como povos altamente... como se eu estivesse olhando muito de fora, assim, né? Mas são povos muito específicos e distintos, né? Dessa cultura ocidental na qual nós estamos inseridos, né? Eu não quero fantasiar esses povos, entendeu? Eu não quero torná-los também assim fora de algo tangível, assim, sabe? Bom, se eu lembrar o termo, eu falo para vocês. Então, assim, a questão dos povos tradicionais é justamente essa complexidade cultural, simbólica, representacional, circunscrita a dimensões da ancestralidade, da territorialidade, da tradicionalidade, né, que envolvem a construção e o entendimento do que são esses povos, tudo bem? Muito rápido aqui, viu, gente, para discutir questões povos tradicionais, mas é muito mais complexo que isso. Bom, uma variabilidade no debate, uma variabilidade importante, no debate acerca dos povos tradicionais brasileiros e no debate sobre a questão racial no Brasil. Então, olha só, veja, quando eu falei o tempo inteiro de povos tradicionais, eu não mencionei, em nenhum momento até agora, a dimensão racial. Porque eu ouso dizer que nem sempre ela é uma dimensão importante para caracterizar e para constituir, né, para entender o que é um povo tradicional. Por exemplo, né, Mostardas e Tavares. Lá, os povos que são reconhecidos como quilombolas são formados de pessoas brancas. Né? No entanto, nós temos populações quilombolas no centro-oeste, no Paraná, que são de pessoas negras, pretos retintos. Né? Então, o que eu quero dizer? Quando eu falo de povos tradicionais, o elemento racial constitui uma das características importante de ser dimensionada desses povos, mas não singulariza esses povos. Agora, quando eu trago o debate sobre a questão racial no Brasil de uma maneira ampla, né, por que ainda, né, eu sempre estou falando a questão racial no Brasil e eu não falo a questão étnica no Brasil, por exemplo, para discutir racismo estrutural, racismo institucional? Porque eu sempre bato na questão do racial, sendo que o termo racial é algo, né, como a gente viu, frágil, né, biologicamente e tudo mais. Por que ainda, no Brasil, a gente fala a questão racial? Por que a gente fala ainda a raça negra no nosso país? Bom, a gente não abre mão hoje para discutir a questão racial no Brasil dentro do registro racial. Por quê? Como eu acabei de mostrar para vocês, uma população tradicional, a gente consegue dimensionar as suas características étnicas. Eu consigo entender qual é
a sua matriz linguística, eu consigo dimensionar a sua origem histórica, eu consigo dimensionar a sua ancestralidade e boa parte das características que compõem a sua tradição e a sua ancestralidade, né? Tem aí mais estudos sobre os povos indígenas no Brasil, sobre os quilombolas no Brasil. Agora, quando eu falo do negro brasileiro, de uma maneira amplificada, eu não consigo fazer esse debate. Eu, enquanto um sujeito negro, né, não consigo dimensionar a minha ancestralidade. Se você falar para mim que é africano, aí eu vou ter que discutir com você, porque a África é muito diversa e complexa. Então, eu não consigo dimensionar a minha matriz, a minha ancestralidade e a minha tradicionalidade. Então, é por isso que até hoje o conceito de raça é operacionalizado para se discutir a questão racial de uma maneira ampla. Dentro dos povos tradicionais, ele é um conceito ambivalente. Importa em determinados momentos, não importa em determinados momentos. Por exemplo, quando eu vou falar dos faxinalenses aqui no Paraná, são populações brancas. O elemento racial inflexiona a existência desses povos? Não. Ninguém sofre preconceito por ser branco, né? E são povos tradicionais. Quando eu vou falar, por exemplo, do quilombola, a raça é um elemento fundamental, porque o quilombola, além de sofrer preconceito por conta das suas dimensões tradicionais, da sua cultura, da sua língua, da sua vestimenta, da sua tradicionalidade, do seu modo de comer, do seu modo de agir, da sua religião, né, ele vai sofrer o preconceito racial que é alarmante no nosso país. Então, isso é importante da gente dimensionar quando a gente vai pensar aonde se insere a questão racial dentro das discussões sobre as populações tradicionais. Tudo bem? Então, esse elemento é importante da gente ponderar. E aí, a discussão sobre o racismo no Brasil, de uma maneira amplificada, é uma outra conversa que a gente pode ter em outro momento, que é muito legal e muito instigante e dialoga bastante com essa discussão bastante amplificada que a professora Fabiana trouxe para a gente sobre a formação do Brasil ali, né, de uma maneira aí introdutória. Bom, então aqui, ó, de acordo com o decreto 6.040, que é bastante refratário, de 2007, que é bastante refratário às determinações da ONU sobre a classificação dos povos tradicionais, né, grupos, o que são os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais do Brasil? São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Aí, esse processo de reconhecimento é o elemento identitário, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua produção cultural, religiosa, condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando reconhecimentos, inovações e práticas geradoras e transmitidos por tradição. Bom, basicamente um resumo bastante condensado de tudo que a gente discutiu até agora. Vejam aqui, ó, que o elemento racial não está inscrito nessa questão, mas no Brasil é importante de ser dimensionado, tá? Essa ambivalência que a questão da raça tem dentro aí dessa discussão sobre as populações tradicionais no nosso país. Bom, os povos tradicionais no Brasil. Os índios, né, compõem o conjunto dos povos tradicionais que tem o maior número de componentes, né? E depois nós temos os quilombolas, as populações de terreiro e matriz africana, os povos ciganos, e aí mais 27, e outros ainda que serão reconhecidos, né? A gente espera, depende do cenário político, e a gente já vai falar sobre isso. Pescadores artesanais, extrativistas costeiros, caiçaras, faxinalenses aqui do Paraná, professor José Onésio, aqui na UEM, tem trabalhos muito interessantes sobre os faxinalenses, tá? Bezendeiros, ilhéus, raizeiros, gerrazeiros, catingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pantaneiros, marroquianos, povos pamaneiros, catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundos e feixes de pastos, é muito legal esse povo tradicional, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos, juventude. Então, 5% da população brasileira é composto, pessoal, desses povos tradicionais, né? Dessa população.
né? Que tem essas características essas características gerais que a gente discutiu até agora. Obviamente que o estudo verticalizado de cada um desses povos nos trará muitas surpresas, entendeu? Por quê? Cada um é muito específico, muito rico, antropologicamente falando, né? E eles resguardam especificidades muito grandes. Por exemplo, os povos indígenas são aí vários, né? Os quilombolas, dependendo da região do Brasil, variam. Então, assim, são muito específicos, né? São muito são circunscritos por especificidades culturais, ancestrais e tradicionais muito delimitadas, né? Difíceis de serem associadas rapidamente com esse cenário ocidental que nós estamos aí mais ocidental capitalista, que nós estamos mais vinculados aqui no nosso convívio urbano e tudo mais, tá? Então são esses aí os 27. E aqui, olha que fantástico esse dado retirado de um relatório do PNUD de 2016. E aqui a gente já começa a dimensionar o impacto ambiental dos povos tradicionais. De acordo com o PNUD de 2016, os povos e as comunidades tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam 1/4 do território nacional. 5 milhões? Façam as contas. Daí dá o quê? 2%? Oh, meu Deus, 220 milhões, por aí, né? Acho que é isso. 2%, 5%, 2%, 2%. E olha só que fantástico esse dado. Ocupam 1/4 do território nacional. Lembra a dimensão da territorialidade? Né? Tá aqui, ela claramente instituída na nossa frente. Imagina, 1/4 do território nacional ocupado por cerca de 2% da população brasileira. A densidade demográfica é baixíssima. É muito pouca a ocupação desse território. E aí imaginem que é essa população circunscrita nesse território que tem ali as suas limitações, vamos dizer assim, bélicas de proteção, porque é isso, no final das contas, é como esse povo consegue se proteger, certo? No fecha, como a gente está vendo agora, é isso que conta, né? Elas são um conjunto da população responsável por 1/4 do território nacional. Então, você vai falar de preservação ambiental no Brasil, entendeu? Você pode falar de dezenas de políticas públicas. Você pode falar de educação ambiental, que é o nosso mote aqui. Você pode falar de políticas públicas de marcos regulatórios do sistema econômico produtivo no Brasil, seja na indústria ou na agroindústria, mas se você esquecer desse 1/4 do território nacional na mão de 2% da população brasileira, que é uma população tradicional, né, você não faz sentido pensar a preservação ambiental no Brasil. Por quê? Porque é essa população que é responsável pela riqueza genética desse território, pela fauna, pela flora. Ah, professor, mas tem um monte de índio que fica desmatando para vender árvore, para vender madeira. Gente, pontualmente há casos problemáticos disso, mas eu garanto para vocês, a exploração predatória, irresponsável, ilegal que alguns índios fazem não corresponde, né, a 1% do que as madeireiras e os setores de madeira no nosso país fazem numa calada de noite no meio da floresta amazônica. Então, isso é importante da gente mencionar. A relação com o território, né, ela é muito importante. Então, por exemplo, essas populações tradicionais, elas fazem a proteção genética. O que é a proteção genética? Né? Basicamente, o cuidado e a seguridade de toda a riqueza e da diversidade biológica, de fauna, flora e do potencial genético, né, que o nosso país tem. Então, por exemplo, muitos insumos, muitas plantas, muitos animais ainda não são nem conhecidos, né, pela ciência brasileira, né, ou por outros organismos internacionais, mas esses povos dominam, sabem para que serve determinada planta, sabem, né, e
o roubo, o tráfico genético no nosso país, por exemplo, é algo que precisa ser cuidado. E olha, essa população hoje, sem instrumentalização nenhuma, quase, do Estado brasileiro, né, ainda mais nesse cenário caótico que a gente vive, e eu vou comentar, e a professora Fabiana já comentou, é obrigada a proteger esse território. Então, tá aí, falou de preservação ambiental, falou de proteção genética no nosso país, falou de cuidados com a fauna e com a flora, né? Falou desse processo todo, né? Você está falando de povos tradicionais, né? Os indígenas, obviamente, dentro da sua diversidade, os que mais fazem isso, né? E é muito legal, recentemente na ONU abriram a fala para população, para representantes indígenas, tratar dessa questão, fazendo um contraponto em relação à fala do presidente, né? E aí não é nem uma questão de politizar, né, gente? Ele fala isso, é a bandeira do governo, é a característica do governo, né? Então, é uma análise política da conjuntura. O governo é assim, e ele se mostra assim. Ele foi falar lá na ONU sobre isso, né? Falando sobre isso, e teve um representante que eu esqueci o nome agora, muito problemático, não lembrar o nome dele, que ele falou isso, né? Quem cuida das florestas somos nós, e vocês não estão dando condições nenhuma da gente poder fazer isso, né? Então isso é importante da gente demarcar, tá bom? E aí, por seus processos históricos e condições específicas de pobreza e desigualdade, acabaram vivendo em isolamento geográfico e ou cultural, tendo pouco acesso a políticas públicas de cunho universal, o que lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, além de serem alvos de discriminação racial, étnica e religiosa. Então, essas populações, né, além de tudo, se encontra uma característica importante, né, da maioria das populações tradicionais, é o isolamento geográfico no qual elas se encontram, né? Então, essa é mais uma característica vinculada à questão da territorialidade. Se encontram em situação de muita vulnerabilidade e são responsáveis por 1/4 do território brasileiro, né? Como que essas populações chegaram a ter nas mãos 1/4 do território nacional? O que, para determinados setores vinculados ao agronegócio no nosso país, é um disparate, é um problema. Comecem agora a dimensionar o quão isso impacta no agronegócio brasileiro e nos interesses econômicos de setores agrícolas, né, da bancada do BBB, boi, bala e bíblia, né, aqui do nosso país, né? Vejam como isso, por isso que você tem conflitos e mais conflitos acontecendo e sendo gerados, né, no nosso país, porque os interesses econômicos vinculados a essa questão são muito grandes, né? Então, quando você falar de defesa territorial, biológica, genética, fauna, flora, bacias hidrográficas do nosso país, nós estamos falando, basicamente, das populações tradicionais que aqui estão, tá? Como, pessoal, que a gente chegou a esse cenário onde 25% do território nacional encontra-se hoje nas mãos dessas populações tradicionais. E olha, gente, não é benevolência do Estado brasileiro, tá? É direito, né? São populações originárias, na maioria das vezes, né? Principalmente as indígenas, né? E as populações quilombolas, a gente vai falar como que elas foram constituídas. Então, assim, não é benevolência, não é caridade, é direito, entendeu? Da população indígena, porque o território brasileiro, né, é território originário dessa população, né? É uma população nativa, é dela, né? Os invasores, a gente não consegue mencionar isso, né? É o branco, né? O invasor é o branco, né? Então isso é importante historicamente, né? Então, como que esse território hoje, 25% do território nacional, está na mão dessa população? Henrique, que horas são? Felipe, temos mais 5. Tá. Bom, e aí, vou passar rapidinho aqui, tá? Bom, por conta, você tem convenções vinculadas aos direitos humanos, tudo bem? Que são importantes para pensar a proteção das populações tradicionais. Então, temos pactos internacionais importantes que foram assinados pelo Brasil, que dentro do cenário brasileiro tem um peso infraconstitucional, ou seja, está acima das leis ordinárias, dos decretos e tem equiparação com a Constituição, tá bom? Então, isso é importante, né? E você tem aí essas normas, que tem aí, ó, essas convenções internacionais
que tratam sobre proteção do patrimônio mundial, diversidade biológica, patrimônio cultural e imaterial, diversidade de expressões culturais, patrimônio mundial cultural natural, né, que trata das populações indígenas. Esses tratados internacionais, somado com a Declaração dos Direitos Humanos, que tem peso infraconstitucional, ou seja, equiparável com a Constituição, ancora-se, né, na construção do Estado brasileiro a partir de 1988, com a Constituição de 1988. É como se essa bagagem que foi convencionada durante 50 anos, né, 40 anos no mínimo, pelo Brasil, em vários organismos e instituições internacionais, ganhasse corporidade com a construção de algumas instituições, sendo a mais importante dela o Ministério dos Direitos Humanos, hoje o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tratam, né, dentro da sua pasta, da igualdade racial e de outros elementos vinculados diretamente com os direitos humanos. Está aqui listado para vocês. Dentro da igualdade racial, nós temos aí, de uma maneira muito importante, muito bem dimensionada, uma secretaria. A Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que quase foi retirada do Estado brasileiro com a remodelação governamental feita pelo governo atual, né? Nós temos a secretaria. Dentro da secretaria, nós temos 2 departamentos. O Departamento de Igualdade Racial, que vai falar vai tratar das políticas de promoção da igualdade racial para toda a população negra, indiscriminadamente, ou seja, sem questionar o seu pertencimento tradicional. E nós temos um outro departamento, que é o Departamento Racial de Povos e Comunidades Tradicionais, que está dividido em quê? Em 2 coordenações. Uma coordenação dos povos tradicionais de matriz africana, terreiros e povos ciganos, e uma outra coordenação para os povos tradicionais, que não são os indígenas. Lembrando que os povos indígenas estão aonde? Né? Eles não estão nessa estrutura. Os povos indígenas, que são povos tradicionais, estão dentro hoje, infelizmente, do Ministério da Agricultura, dentro do... Meu Deus. A instituição que cuida dos indígenas no Brasil, gente, está lá grudada com o IBAMA. FUNAI. A FUNAI, que está lá, infelizmente, no Ministério da Agricultura. Então, nós temos aqui, ó, o Departamento de Igualdade Racial para Povos e Comunidades Tradicionais, que desenvolve políticas públicas para os povos e as comunidades tradicionais, inclusive, obviamente, os quilombolas. Qual é a estratégia, né, até hoje? A mais importante em termos de política pública, que tem a ver com aquilo que eu falei sobre o 25% do território brasileiro, a titularidade de terras. É essa política fundamental que a gente tem que dirigir para as populações tradicionais, que hoje está muito ameaçada, está ameaçada por conta do fato do aparelhamento da Fundação Palmares. Então, olha lá, quem faz a titulação de terras? O INCRA, a Fundação Palmares e a Secretaria do Patrimônio da União. Esta é a política pública para as populações tradicionais, que é a mais importante por conta da sua dimensão da territorialidade e que diretamente reflete no aspecto da preservação ambiental. Tá bom? Essa é a mais importante. Mas nós temos políticas públicas de infraestrutura, aqui, luz para todos, saúde e tudo mais, vocês podem olhar depois com mais calma, de visibilidade e de educação, que são específicas para as populações. Marcos legais importantes sobre as populações tradicionais do Brasil, né? E aí eu vou falar dos quilombolas rapidamente, tá bom? Antes de fechar. Gente, os quilombolas, né? O que são os quilombos no Brasil? Os quilombos são povos tradicionais porque eles resguardam todas aquelas características que eu dimensionei para vocês anteriormente, né? E, além de tudo, como eu já também coloquei, eles articulam de uma maneira muito ferrenha a dimensão, a característica racial dentro do seu processo de construção, né? E também dentro do seu processo de entendimento e de inserção na sociedade brasileira. Então, para além das características vinculadas à tradicionalidade, são povos que sofrem ainda por conta da dimensão racial, que é endêmica e está circunscrita ao racismo institucional do nosso país. Tá? Como que os quilombos são constituídos no nosso país? De diversas formas, né? Vou citar 3 aqui, né? A primeira, por povos, né? Por ex-escravos que fugiam do sistema de escravidão e se recolhiam no interior do Brasil profundo, e, ao se isolarem, buscando a liberdade, acabavam desenvolvendo uma sociedade isolada, com características muito específicas,
Uma das formas é essa. A outra forma é a pós-abolição, como eles não tinham, como eram ex-escravos que não tinham emprego dentro das cidades, né? E tinham medo da escravidão ser uma falácia, né? Iam para o interior e lá montavam seus quilombos, porque era uma forma de desenvolver uma vida digna fora desse sistema. E uma outra forma, que uma forma que eu conheci recentemente, que é a forma mais comum nas duas cidades que eu fui, Tavares e Mostardas, no Rio Grande do Sul, é por testamento, né? Então morria lá o senhor de terras e deixava por testamento um determinado espaço de terra para uma ex-mucama, né? Para um ex-escravo, e ali ele formava um quilombo, né? Então são várias as formas, e aí eles entram nesse processo. E aí, olha que legal, estou encerrando, tá? Tem muitos estudos, né? Entra no Google Scholar e coloca lá, populações quilombolas e preservação ambiental. Vai aparecer um monte de trabalho sobre essa temática, né? Eu vou trazer aqui uma fala da Fundação Palmares de 2011, agora eu vou ler rapidamente, né? Falando um pouquinho das dimensões que caracterizam esse vínculo entre as populações quilombolas e a preservação do meio ambiente, né? Um estudo realizado com 35 comunidades quilombolas instaladas na região de Oriximiná, no norte do Pará, aponta que a manutenção dessa população descendente de escravos em áreas intocadas da Amazônia ajuda a preservação da floresta e evita desmatamento ilegal. O levantamento mostra ainda que 8 mil moradores da região começam a sofrer interferências externas devido a projetos de infraestrutura na região amazônica, além de assédio de madeireiros, de acordo com a organização Comissão Pró-Índio de São Paulo. Né? A organização não governamental criada em 1978, que trabalha com a garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas e quilombolas, defende a regularização fundiária das terras onde vivem esses moradores e faz a crítica à demora para a conclusão desse processo. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu falaria com vocês bastante sobre como que é o processo de titulação e quanto que é difícil isso no Brasil. Ainda mais quando a gente já vê que 25% do território nacional já é de posse dessa população, né? E aí nós temos o interesse e o aparelhamento do Estado brasileiro, né, dos setores econômicos, né? Mas aí a gente pode discutir isso depois. Aqui mais alguns dados vinculados a essa preservação ambiental, eu estou estourando meu tempo, falando sobre o cinturão verde que é formado, né, por conta dessas populações quilombolas nessa região do Brasil, né, mais algumas caracterizações, e aí, né, aqui é em Tavares, nessa consultoria que eu dei o ano passado. Gente, ó, aqui vocês veem aí a Lagoa dos Patos, né? Mostardas e Tavares, vocês estão vendo aqui, ó, estão nessa tripinha da costa do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos é um território, e aí, ó, atrás da lagoa e nessa faixa do litoral, tem muita plantação, né? Tem muita agricultura e agropecuária, de ovelha, de cebola, muito legal. E aí, é muito complexo a configuração agrícola dessa região. E essas populações estão aí, né? Nessa região, que se vocês não sabem, é ponto migratório de várias espécies super silvestres de aves, né? Que vêm do Canadá para fazer, e param aí, né, para fazer a reprodução da espécie. É muito legal, e aí elas estão nessa região, nesse cuidado. E veja aí, ó, tá vendo a população? É tudo quilombola, a maioria é quilombola nessa foto, e nem todos são negros, né? São pretos retintos ou menos retintos, né? É uma configuração bastante complexa, né? Tem alguns brancos nessa população. E aí eu poderia falar bastante aqui, né? Estou correndo por conta do meu tempo, vou tentar respeitar, já devo ter ultrapassado. Né? E aí não é uma questão de politizar o discurso, tá bom? É uma questão de analisar a postura, a característica e a bandeira e qual é a agenda de governabilidade do atual governo. Né? Então, é só observar. Bolsonaro, que já foi falado, quilombolas não servem nem para procriar. E aí ainda ele fala que das arrobas, né? Presidente da Fundação Palmares, a instituição mais importante para fazer reconhecimento territorial, né? Trabalha em parceria com o INCRA, né? Travada na mão desse indivíduo aí. Presidente da Fundação Palmares chama o movimento negro de escória maldita, né? Então, assim, tá aí.
né? Isso não é nem politizar, é a agenda do governo. Tá? Ministro do Meio Ambiente defende passar a boiada em meio à Covid. Nem 1 centímetro para quilombola ou reserva indígena. São falas do governo, é a bandeira, é a agenda, é essa. É uma agenda pró-mercado, é uma agenda pró-agronegócio, agroindústria, né? E aí dá para mencionar aqui também o que está acontecendo com a segunda guerra biológica que a Covid instaurou em relação aos povos tradicionais no Brasil. A professora Fabiana também mencionou. Tá? Aqui são fotos das consultorias que eu empreendi no ano passado, né, discutindo a questão racial com essas populações. Isso aqui é Tavares e aqui é Mostardas. Né? Aqui são os consultores que trabalhavam que trabalharam nessa consultoria o ano passado junto à CEPIR, né? Lembrando que é a ONU que financiou, né? E por mais que essas instituições estejam hoje nessa situação, a gente tem que lembrar que a gente está falando de Estado brasileiro e não de governo brasileiro. Então, assim, a gente não pode sair aí abrindo mão das nossas instituições, apesar da situação ser muito difícil, né? E é isso, algumas referências. Desculpa ter estourado o tempo, né? Eu estourei aí 6 minutos. Quero agradecer a oportunidade e estou aberto aí a gente realizar discussões sobre essa temática. Desculpa ter estourado o tempo mais uma vez. Obrigado, professor Felipe, obrigado pela sua fala, um tema tão importante e que vai ao encontro do que também a professora Fabiana trouxe aqui para a gente, né? Afinal de contas, essa política de genocídio é clara, né? Essa política predatória, ela é indiscutivelmente declarada, e ela já era declarada, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer e está acontecendo. Sim. Drástica e terrivelmente. Eu gostaria de pedir, então, para as pessoas que tiverem perguntas, que colocassem no chat, daí eu já aproveito para trazer uma pergunta do João Bosco Pereira de Moraes. Ele pergunta, qual a região com maior população quilombola? Hoje, a região do Brasil com maior população quilombola, nós temos, olha, especificamente eu não consigo dimensionar, mas eu vou falar aqui das regiões brasileiras que eu sei que tem um conjunto de quilombolas que é muito importante, né? Por exemplo, o Paraná é uma das regiões, um dos estados brasileiros com maior contingente de populações quilombolas. A Bahia é um desses outros estados. Populações quilombolas urbanas, a gente tem que colocar aí o estado do Rio de Janeiro e quilombos urbanos, né? Rio de Janeiro e São Paulo, onde há uma maior concentração. O Centro-Oeste também tem uma concentração importante, né? Onde a gente tem uma menor concentração, Norte e Nordeste do Brasil, porque a gente tem que pensar o processo de colonização, certo? Onde que se iniciou? E a colonização é isso. Por onde ela passa, ela mata, ela destrói. O Nordeste brasileiro não é a região mais pobre do país porque lá o clima tem as suas especificidades. É porque lá se começou a colonização do país. Então, né, e se você pega o Sudeste brasileiro, qual que é a região mais pobre? Sul de Minas Gerais, onde nós tivemos o último ciclo econômico mais pesado, que é o do ouro. Né? Então, aonde a gente teve o maior contingente de resiliência da população negra, porque é isso, né? Resiliência e resistência da população negra nessas regiões sul e sudeste. Então, a gente tem bastante concentração nessas regiões, tá bom? Mas a gente tem outras regiões do Brasil também. Agora, esse dado específico, eu acho que vai ter, com certeza, no Plano Nacional de Populações Quilombolas, que eu até referenciei ali, né? Tem isso descrito, né? Que foi feito em 2014, e ainda um cenário mais propício para desenvolver políticas de promoção da igualdade racial. Mas eu acho que é isso. Obrigado, Felipe. Pessoal, não se acanhem, façam perguntas. Fabiana, considerando toda essa sua leitura, sua visão frente a esse cenário político, frente a tudo que a gente está vendo acontecer no dia a dia, frente à população que pôs esse governo onde ele está hoje, como você vê, qual é a sua perspectiva daqui para frente, de futuro,
de entendimento, de compreensão das pessoas frente ao que vem e está e vai acontecer. Como você vê o amanhã? Olha, não sou otimista. Não sou otimista. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, não que eu queira tergiversar e sair dela, eu falo que eu prefiro esperar as eleições municipais agora para ter um termômetro do que pode acontecer, né? Porque nós estamos vivendo um contexto ambiental de pandemia e esse contexto acaba esbarrando na questão econômica do nosso país. Nós estamos vendo o desordenamento dos sistemas de saúde, né? A questão dos investimentos também sendo muito mal elaboradas, mas isso vai interferir sistematicamente no nosso histórico, porque a pandemia penso eu, né, tende a apontar um cenário para a gente mais recrudescedor, porque os governantes que saíram à frente, que peitaram setores econômicos, setor do agronegócio e também religiosos, né, eles são muito mal vistos por representantes desses setores e que começam a inverter o discurso da população contra esses governadores ou prefeitos, né, enfim. Então, o que eu penso, considerando a minha experiência como um ser histórico também, né, eu olho muito para a referência da ditadura militar, né, existem coisas bem diferentes nos últimos governos, os dois últimos governos, né, o governo Temer e o governo Jair Bolsonaro, que se caracterizaram após a derrubada parlamentar da Dilma Rousseff, né, tem diferenças entre a ditadura e esse período atual, algumas semelhanças, mas nós vivemos 25 anos, né, um pouquinho mais, considerando que a transição não foi tão fácil assim também, de uma cortina de ferro. E nós demoramos 30 anos para recuperarmos algumas coisas, né, e fazer um crescimento econômico do Brasil e estabelecer políticas reconhecidas no mundo, entre elas as políticas ambientais. Foram 30 anos de construção da nossa democracia recente. A questão é que nós não assimilamos as nossas feridas históricas, nós não processamos nosso processo de colonização, a opressão dos povos indígenas, dos povos tradicionais, nós não assimilamos a opressão dos povos negros, a escravatura, nós não assimilamos a ditadura, e o que eu vejo é que vai levar, no mínimo, depois que a gente sair desse período, mais um processo histórico de 30 anos para a gente ter a consciência. Porque toda essa investida discursiva, né, o Felipe coloca muito bem aí na sua fala alguma dessas questões, considerando a gestão, ele faz esses apontamentos aí com a organização agora do Ministério e dos subsidiados do Ministério, né, nós temos uma construção discursiva, um projeto de nação da população. Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas dizendo, para que cuidar, né? Eu gosto muito também dos povos ciganos, né? Então, eu escuto pessoas que falam assim, para que se preocupar com cigano? É tudo rolista, né? Ou para que se preocupar com educação, né? Vamos privatizar tudo? Para que se preocupar com reserva, né? Tem mesmo que vender e botar fogo. Então, isso é um projeto formativo de nação. Então, considerando, por exemplo, né, a gente pega a institucionalização da educação ambiental no Brasil. Ela tem cerca também de aproximadamente 25 e poucos anos, né? Nós levamos a educação ambiental para as escolas a partir dos parâmetros curriculares, dentro dessa luta de mais de 30, 40 anos, dentro da tentativa de retomar uma democracia, né, e um progressismo no país, né? Então, isso está sendo destruído. Nós estamos perdendo isso. Então, para mim, não é uma perspectiva muito otimista,
Porque para a gente discutir tudo isso, a gente tem que discutir um projeto de nação por trás desse posicionamento do Estado, desse posicionamento de governo, por trás ou à frente da macroeconomia também, porque nós estamos falando do Brasil, mas a gente não pode desconectar o Brasil da realidade do mundo. Esses discursos estão crescendo muito afora também, né? Discursos extremistas, discursos separatistas, discursos xenofóbicos, discursos de detonação dos ambientes, né? Então, não sei, se nós não fizermos parece meio clichê, meio senso comum, mas se a gente não se empenhar com todas as forças, todas as nossas lucidezes históricas, com todos esses debates que vocês, professores, professoras, promovem, né? E se a gente não comprar essa briga com a perspectiva de sim, eu sou um elemento que estou contestando, que eu estou perturbando, a minha função como formadora é essa, é a apropriação do conhecimento de uma maneira crítica, para entender a realidade que eu vivo, a gente não vai conseguir barrar esse processo de nação, esse projeto de nação, que é extremamente desigual, né? Extremamente produtivista. Há uma falsa ideia de que a gente vai empreender nós mesmos, o empreendedorismo de si, né? Nós vamos conseguir todas as felicidades, inclusive a felicidade ambiental, que não... Nós atingimos o ponto de não retorno, né, como a gente bem sabe. Então, se a gente não discutir isso, Henrique, o cenário que eu vejo é muito pessimista, considerando a minha vivência histórica, tenho esperanças que a gente acorde, que a gente parta para uma nova retomada, mas nesse momento, só com o termômetro das eleições municipais, só para a gente ver o que está aí, né? Olha os alinhavos do governo, né? Ele coloca o Centrão em peso em todos os órgãos, né? Para garantir permanência, para garantir a máquina de governo, para garantir o aparelhamento, né? Então, como é que vão ser essas eleições? O dito Centrão, esses políticos toma lá da cá, né? Esses políticos de barganha, de escambo, vão continuar aí? Então, tudo isso reflete, né? Se a gente não acordar... E aí, a grande questão que o Felipe perguntou, né? Por que nós chegamos a esse ponto? É uma outra ferida histórica que a gente precisa assimilar também. Obrigado, Fabiana. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Já são 9h15, por favor, participem. André, quer fazer algum comentário? Abre o microfone. Eu gostaria, né, além de parabenizar os nossos palestrantes de hoje, chamar a atenção do pessoal, né, que está assistindo, considerando que esse evento é uma iniciativa do Proficiamb, né, do mestrado em Ensino de Ciências Ambientais, e as falas hoje sinalizaram muito a perspectiva crítica da educação ambiental, esse olhar mais amplo e complexo para pensar os sistemas vivos, né? E então eu só gostaria de chamar atenção para isso. Na fala agora da Fabiana, ela já sinalizou, então parte do que eu gostaria de perguntar ela contemplou, que é no sentido do posicionamento crítico mesmo, né? Eu iria questionar para sinalizar uma maneira de trabalhar as ciências ambientais de forma mais abrangente, né? E aí eu gostaria que a Fabiana e o Felipe estabelecesse essa relação. O que os nossos alunos, futuros mestres em ensino de ciências ambientais, poderão se mobilizar no sentido de trabalhar mais criticamente as questões ambientais e considerar o preconceito, discriminação, esses apagamentos e
e todo tipo de violência às minorias, que não deixa de ser uma forma de higienizar também o ambiente em que nós estamos vivendo, né? Não é mais nesse sentido de chamar atenção. Gostariam de complementar? Eu acho que eu vou fazer uma fala que ficou assim. Eu acho que são dois termos interessantíssimos que dá para a gente utilizar aqui, que eu acho que a professora Fabiana fez isso o tempo inteiro na fala dela, né? Pensar, assim como alguns historiadores, filósofos da ciência, hoje, na contemporaneidade, tentam trabalhar a concepção de ciência de uma maneira mais holística, né? Estou falando do Capra, dessa galera que a gente acha que é muito viajada, mas não é não, né? A gente tem que começar a pensar as ciências ambientais dessa forma também, né? De uma maneira mais holística. Então, assim, essa já é uma primeira dica. A outra, eu acho, que a professora Fabiana também colocou já em vários momentos, né? Uma discussão fundamental hoje para pensar a questão ambiental é trabalhá-la dentro dessa vertente crítica de modo a sempre estabelecer o maior número de interseccionalidades possível. Entendeu? Se você vai falar de hoje, tem correntes, aí já não é nem mais o meu lugar de fala, é o da professora Fabiana total, sobre a questão, a relação entre o feminino e a luta pelos direitos da mulher com a questão do meio ambiente, entendeu? É algo assim muito complexo, que é uma discussão super interseccional. Eu apresentei aqui a questão dos povos tradicionais e a questão racial também como elementos interseccional. Se você trabalha o meio ambiente dentro de uma perspectiva holística, você vai entender que a cidade, a produção do território na cidade, também está vinculado com essa questão do meio ambiente. E aí, quem que está nessas regiões? Quem hoje está sofrendo... Quem é a população que a mortalidade infantil atinge? Que população porque não tem saneamento básico? E são questões que estão vinculadas diretamente, né? Se tem enchente, quem morre? Quem perde a casa? Né? Se tem buraco no asfalto, quem que está morando nessa região? Se tem moradia de baixa qualidade, se não tem energia elétrica, se não tem educação de qualidade, lembrando que os objetivos para o desenvolvimento sustentável é tudo isso aí. Né? Se não tem emprego, né? Tudo isso vai impactar. Então, se a gente não pensar dessa forma a questão ambiental, a gente não consegue, e essa é a perspectiva crítica, não é mesmo? Né, da educação crítica, é isso. Eu acho que. E a professora Fabiana fez isso o tempo inteiro na fala dela. Exatamente, a perspectiva crítica, né, ela tem ancoragens teóricas, né? A perspectiva interseccional tem outras ancoragens teóricas, inclusive trazer os atravessamentos que a perspectiva crítica esqueceu, porque a gente foca muito, quando a gente vai para o lado da perspectiva crítica, a questão de classes, e a gente esquece, você bem situou aí os atravessamentos de gênero, de idade, subjetividade também. E aí, só completando esses pontos, não que a gente está estabelecendo uma receita mágica, viu, pessoal? Porque precisa considerar os saberes situados de cada local, cada campo de atuação de vocês, nossos, enfim, etc., mas uma coisa também muito importante que a gente precisa aprender a fazer, nós acadêmicas, inclusive, né? Parar de tomar a academia como o lugar de colonização dos saberes, né? Porque a gente chega com o nosso saber sábio por cima dessas comunidades, né? E nós criamos teorizações por sobre elas. Não, é fazer o inverso. Né? Fazer o inverso. E eu acho que isso os coletivos e a militância têm feito muito bem quando dão espaços para as comunidades tradicionais, para as comunidades originárias, para os povos que tem outra organização econômica, educacional da gente, quando a militância vem e traz o lugar de fala, o lugar social,
a experiência ambiental dessas pessoas, a relação subjetiva com o espaço e lugar, né? Então, a gente precisa também se atentar para essa questão e não ir na perspectiva de colonização dessas pessoas, né? Aprender mais com essas pessoas, né? Porque as vivências que elas têm nos ambientes são delas, não são nossas. A minha vivência é uma vivência urbana, né? Jamais será a vivência de uma pessoa numa comunidade caiçara. Eu não tenho esses atravessamentos, eu não tenho pertencimento de lugar, pertencimento étnico, né? Se a gente for começar a levantar as questões, posso discutir, posso visibilizar, mas tenho limitações em relação a isso, então vamos aprender com elas. E eu me preocupo também, uma chamada de atenção, gente, vocês vão me odiar agora que eu vou falar. Educação ambiental crítica, né? Eu me preocupo com a escola, eu sou formadora de professores e professores. Não é vestir criança de perereca no dia do meio ambiente. Por favor, não é cantar a música do dia do índio, da Xuxa no dia do índio. E pegar a aluna branca, olho azul e botar um cocá nela. Entendeu? Isso é a alienação. Isso é um discurso hegemônico que interessa a manutenção do status quo. Então, vocês ficam assim, então eu vou fazer lá, discutir separação de resíduos, vou fazer reciclagem, fazer papel. Gente, tem uma questão de escala econômica no processo de produção de papel, tem uma questão de relação ambiental, né, na produção do papel. Quantas pessoas não deixaram de viver ali onde a hidrelétrica da Cablin alagou, né, na região do Tibagi, do Médio Tibagi, para fornecer energia para a produção de papel. E elas jamais terão as vivências daquele espaço, aquele local. Quem não conhece a Cablin, eu vou citar outra, que todo mundo conhece, né? Quantas pessoas foram desalojadas das suas relações ambientais quando Itaipu foi construída, né? Guaíra até hoje não é mais a mesma, porque perdeu 7 quedas. Teve que sobreviver por muito tempo com precarização da economia. A economia de Guaíra é escambo. A gente vai lá para quê? A gente vai para comprar mulamba no Paraguai, né? Dá emprego, mas um monte de coisas que entram na relação ambiental, mas tudo isso tem que ser discutido. E aí as professoras, as alunas perguntam para a gente, professora, mas a gente está massacrando as crianças se a gente for falar de uma forma crítica. Não tá, pessoal. Massacre maior é a realidade dessas pessoas que não muda. É como o Felipe falou, você vai discutir a importância de lavar a mão com Covid-19, mas o vírus está circulando no esgoto da comunidade desde o ano passado. E por que essa comunidade não tem esgoto? Tem que discutir, sim. Criança é agente de transformação, jovem é agente de transformação, né? Nós somos agentes de transformação. Então, por favor, gente, educação ambiental crítica não é a perereca, não é a música do Dia da Água do Guilherme Arantes, nem do Chitãozinho e Chororó, falando assim dessa forma também para a gente descontrair, né? É tocar o dedo na ferida, é levantar problemas locais e discutir esses problemas locais na escola. Discutir por que a avó não pode realizar a prática de benzimento dela, porque considerando que tem uma comunidade evangélica que está condenando aquilo. Discutir, sim. A gente tem que parar com esses não me toque, não me reles, arregaçar a manga e ir, senão a gente vai, desculpa, eu vou usar uma expressão mineira e também bem paranaense, não quero transformar isso numa relação preconceituosa, mas do jeito que a coisa caminha, nós vamos virar um colonial em todos os sentidos, novamente. Um país predominado pela monocultura, um país predominado pelos atravessamentos de usurpação de saber, né? Que a gente não pensa, olha para onde a gente está indo. Você está facilitando o porte de armas e você está taxando livro. Tem ministro dizendo para fechar a biblioteca de escola
porque a biblioteca de escola é muito pequena, não precisa existir. Ô, gente, vamos acordar, desculpa a euforia aí, pessoal, vamos acordar, a gente precisa ter um chacoalhão histórico. Então, é ser crítico, é ter essa consciência, sim, que você está lutando contra a opressão, você está considerando saberes, você está considerando pessoas, você não é sozinho nessa rede de relações, e você também não é mais importante nessa rede de relações que aquela pessoa que não tem a sua leitura acadêmica, tá? Fabiana, muito obrigado, né? Você, o Felipe, deixaram ainda mais claro essa necessidade, né, do trabalho crítico, reflexivo em relação a todas as necessidades que o tema exige ao ser abordado. E nós temos aqui mais uma questão da Leilane. Ela escreve assim: acredito que além da visão interdisciplinar dentro do estudo das ciências ambientais na academia, temos também que tentar ao máximo extrapolar nosso conhecimento adquirido e traduzi-lo para a linguagem popular, que é onde de fato essas visões precisam chegar para que possamos todos melhorar como sociedade. Concordam comigo? Se sim, como os professores pensam que podemos efetivar isso? Né? Ou seja, aproximar da linguagem popular nessa visão crítica, né? Pelo que eu entendi. Ela gostaria de saber como podemos fazer isso. Bom, eu vou falar aqui trazendo a questão um pouquinho para o mote do Prof. Siambi, né? Eu acho que, assim, o primeiro elemento, a professora Fabiana já destacou ali, que é essa perspectiva de entender também que esse processo de promoção de uma educação crítica tem que levar em consideração o contexto e a realidade desse educando, né? E a partir daí desenvolver estratégias educacionais que sejam dialógicas com a realidade e o contexto desse sujeito. Primeira coisa, isso é importante, respeitar o espaço, né? E aí, o que a Leilane coloca é justamente um dos elementos que a gente deve levar em consideração, o da linguagem. O que é bastante problemático, que é o seguinte, Leilane, nós temos que levar em consideração a linguagem desse sujeito, mas, ao mesmo tempo, nós temos que operacionalizar esse sujeito para que ele tenha a capacidade de entender a linguagem do outro. Entendeu? Então, por exemplo, esse educando meu, ele tem que ter... Aí é uma coisa que eu tenho. Então, eu tenho um monte de aluninho. Agora que a UEM não tem mais TID, eu dou aula na escola pública também, na escola privada também. Eu tenho um monte de aluno, né, que fala assim, professor, você está falando difícil, professor, você está falando difícil. Então, assim, eu acho que é um jogo muito complicado, porque eu tenho que também fazer com que esse aluno tenha a capacidade de entender como que o professor... A linguagem é fundamental. Foucault está aí, tem um monte de teoria sobre isso, né? Porque é um recurso de dominação fundamental. Então, se o indivíduo não domina a linguagem do cara, do opressor, ele pinta e borda, entendeu? Porque é um caminho... Então, assim, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar as predisposições culturais inscritas na linguagem, na maneira como esse sujeito se comunica, é fundamental que ele também tenha a capacidade de que ele se aproprie da linguagem que hoje, né, é a linguagem desses segmentos que, de alguma forma, oprime, né? Então, é uma via de mão dupla. No Prof. Siambi, trazendo... Aí eu vou falar para os meus alunos, né? E aí para o pessoal, quem está interessado com essa parte da educação, o Prof. Siambi é fundamental, então, né, que a construção dos produtos leve em consideração essa perspectiva, né? Que eles sejam construídos levando em consideração essa problemática. Então, como sugestão, é esse jogo de cintura que a gente tem que ter o tempo inteiro. Né? De, ao mesmo tempo, respeitar as linguagens, respeitar ali as características comunicacionais e de como esse educando está inserido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer com que ele tenha a capacidade de dominar outras formas linguísticas e comunicacionais que hoje,
né? Se elas não forem dominadas, elas tratoram, né? O sujeito. Então, eu acho que é um desafio muito complexo, mas que a gente tem como fazer. Concordo perfeitamente, né? Tem até um filme que é bem bonito, né? Que você está me fazendo lembrar dele, Os Narradores de Javé, né? Eles precisam construir uma história para que a história maior não apague a história de cada uma daquelas pessoas. Recomendo para vocês assistirem. E isso, pessoal, começar a desviar também as coisas que nós produzimos na escola, né? Saímos dos discursos convencionais de educação ambiental e vamos para os discursos de resistência, né? E mais proposição via educação ambiental, né? Porque, afinal de contas, como eu falei para vocês, nós estamos perdendo, inclusive, o aspecto legal da educação ambiental. Né? Eu me lembro que durante a Eco 92, nossa, aquilo foi uma efervescência, né? As universidades, junto com a sociedade civil, nós discutimos, debatemos. Eu não estava lá no Rio de Janeiro, mas nós debatemos semanas, tiramos cartas para serem lidas nos fóruns da sociedade civil. Então, nós contribuímos também para essa história. E hoje, o que a gente está fazendo? Né? Qual é a nossa movimentação? Eu lembro que quando fui secretária de Meio Ambiente, numa cidade de Minas, fiz um trabalho com escolas de nós levarmos as crianças, né, fazendo um estudo de meio, relatando os problemas da cidade, e elas foram até o prefeito, né? Não foi fácil, viu, gente? Muita resistência de escola, de professor, de pai e mãe também. Mas elas foram pressionar o prefeito na linguagem delas, no contexto delas, levando os problemas ambientais da cidade. Então, é muito mais crítico, propositivo, resistente do que se a gente fizesse um desfile de crianças vestidas de flor, né? Então, temos como fazer sim, né? Só precisamos entender que há certas questões curriculares, o currículo também é uma ferramenta de dominação, né? Seja o currículo de vocês na pós-graduação, ou o currículo no ensino fundamental e médio, e a gente precisa começar a buscar as brechas nessa ferramenta de dominação, senão nós vamos estar cumprindo o conteúdo e só lembrando uma questão que, por exemplo, a BNCC supriu termos como educação ambiental e igualdade de gênero. Entendeu? A gente tem que buscar brechas, porque significa que a gente não vai trabalhar? Vai, porque a gente ainda tem outros amparos legais. A BNCC é um indicativo, mas nós temos outros amparos na legislação e podemos trabalhar. Então, vamos fazer essa quebra do que é esperado no sentido da gente cumprir tabela, cumprir currículo, cumprir hora, cumprir conteúdo e buscarmos aí as brechas, tá? Bacana, obrigado, Fabiana, Felipe, né? Não tem mais nenhum questionamento aqui. Eu só gostaria também de destacar na fala dos dois, né, que essa temática traz muito essa reflexão para a gente, que é a coerência, né? Nós temos que ter coerência com a nossa profissão, com o nosso comprometimento com as questões ambientais, e isso envolve questões políticas, econômicas, né, de relacionamento na nossa sociedade, não discriminar, não reproduzir preconceitos, né, porque estamos numa lógica muito do pertencimento, né. Então, eu preciso reproduzir ou votar nesse camarada para pertencer à minha família, porque eles pensam assim. Então, a gente também tem que romper essa ideia de que eu só vou pertencer àquele grupo se eu repetir ações e escolhas que não cabem mais na sociedade atual, né? Então, eu posso continuar honrando pai, mãe, família, mas ser diferente, me posicionar diferente e votar diferente, sobretudo, né? Porque eu fico muito indignado ultimamente com relação
a essa pandemia, né? Essa semana realmente foi uma semana muito difícil, que nós ultrapassamos os 100 mil mortos, e pensar que não há uma sensibilidade por parte da nossa liderança política, e ainda tem muita gente que o defende, e que acha que ele ainda deve continuar no poder, né? Então, assim, desculpe o desabafo final, mas é só um desabafo mesmo. Então, muito obrigado, Fabiana, Felipe, foi maravilhosas as falas de vocês, contemplou o nosso objetivo com a sinalização da temática, porque foram vocês que arremataram a temática, né? E obrigado a todos que participaram, e eu passo para o Henrique fazer o fechamento. Obrigado. Obrigado, André, Felipe, Fabiana, vocês foram extraordinários, a fala de vocês foi muito importante. Eu acho que todos os presentes aqui tiveram momentos de reflexão bastante significativos, e nós temos esse compromisso como professores, como formadores de opinião, como multiplicadores, e é isso que a gente espera agora de você que assistiu a fala da Fabiana, que participou da fala do Felipe. Vocês são agentes de multiplicação, vocês, assim como nós somos agentes de transformação, e nós estamos passando por essa situação porque, infelizmente, a informação não chega para todos da mesma forma, infelizmente, mas nós temos um papel essencial nesse processo, e a gente espera isso de vocês. É isso que a gente espera de vocês no Prof.Ciambi, esse olhar que o Felipe e a Fabiana trouxeram hoje de um jeito tão especial. Então, obrigado de novo. Eu me despeço aqui, e Fabiana, Felipe, se vocês quiserem se despedir do pessoal, também a palavra de vocês. Eu agradeço você, Henrique, e todas as pessoas organizadoras do evento, em particular o André, que fez o convite a mim. Vocês estão de parabéns por trazerem essa temática, e eu gosto de lembrar sempre o que um autor que eu trabalho fala, o Michel Foucault, né, que vai discutir, inclusive, a partir de quando os ambientes entraram nessa relação de produtividade econômica. O Michel Foucault, ele pede para a gente atenção no sentido de olhar os efeitos dos acontecimentos. Então, olha bem, nós estamos no contexto da pandemia, a gente sabe que a gente tem muitas perdas, né? Aqui, quando a atividade é remota, a gente não pode se ver, não olhamos olho no olho, né? Eu não sei se vocês estão pensando, se vocês estão com raiva de tanta pessoa que fala, ou se estão contentes, né? Mas a gente sabe que tem alguns impactos negativos, mas, por outro lado, com via remota, nós estamos conseguindo fazer uma frente de resistência, né? Nós estamos conseguindo levando para eventos, para cursos de extensão, para espaços de discussão, problematizando o ensino remoto, problematizando os racismos estruturais estruturantes, problematizando o sexismo, dando visibilidade às pessoas LGBT, falando da escola, discutindo os rumos da escola, discutindo os rumos da pesquisa, né? O PCM, outro programa nosso da UEM, fez aquele evento pós-viva, né? Muito bonito aquele evento, com muitas discussões, e bem politizadas também. Então, vamos olhar os efeitos, porque nós estamos num atravessamento histórico, não? A gente tem otimismos e pessimismos, a gente está esgotado sobre um certo prisma, né? Mas vamos olhar os efeitos históricos. Nós somos sujeitos do tempo, a história vai ficar, nós vamos passar. Então, que a gente passe, mas passe deixando a nossa contribuição para vocês, né? No sentido de transformação do mundo. A gente gostaria isso. Justiça social, igualdade e equidade não são palavras-chave, são direitos, como o Felipe falou, de todas
e todos nós. Então é isso que eu particularmente gostaria de ser lembrada por isso. E gostaria que os meus alunos, quem passou por mim, de alguma forma ou de outra, também gostaria que fossem lembrados por essas questões. Obrigada, Henrique. Obrigada, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, pessoal. Gente, então boa noite, bom fim de semana. Boa noite, tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. 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 Henrique, manda a gravação pra gente depois. Fala para ele, André, manda a gravação pra gente depois. Beijo, tchau, boa noite. Pode deixar, boa noite.